Bem, então na aula de hoje nós vamos falar sobre modelos de sistemas distribuídos. A ideia que nós temos quando a gente fala em modelo é focar nas questões que são relevantes, realçando as propriedades desejáveis ou necessárias para que nós possamos criar algoritmos, projetar sistemas em que eu consiga executar atividades em um ambiente de sistema de computação distribuída, em um ambiente de sistemas distribuídos. Basicamente, quando eu falo em modelo, a gente vai ter três focos, né? A gente vai discutir aspectos de interação. Quando eu falo de interação, eu falo no cenário em que eu tenho processos que interagem por troca de mensagens. E aí eu tenho aspectos de comunicação e coordenação de atividades, isso aí, sincronização, ordenação. E o modelo de interação ele vai refletir as propriedades temporais do sistema. Quando eu falo em aspectos de falhas, eu tenho um componente de hardware e software que podem falhar, prejudicando a operação do sistema. E o modelo de falhas define e classifica as falhas. Quando eu falo em aspectos de segurança, o modelo de segurança define e classifica as formas que os ataques aos sistemas podem assumir. Então, eu estou focado nessas questões maliciosas. Né? Bem, os processos interagem de acordo com a arquitetura adotada. Então, eu tenho um cliente-servidor, peer-to-peer. E quando a gente fala em modelo de interação, a gente tem que pensar como é que ocorre a execução no sistema distribuído. Se eu tenho um programa simples, sequencial, não necessariamente no sistema distribuído, o que é que eu tenho? Eu tenho um algoritmo, que é uma sequência de passos, e a evolução dos passos vai gerar uma sequência de estados, onde a gente entende estado como o valor das variáveis em um momento da execução do sistema. Um sistema distribuído, o comportamento e estado é definido por um algoritmo distribuído, ou seja, o estado do sistema eu obtenho a partir do estado de cada processo do sistema, que é privativo do processo. Então, tenho como fatores relevantes a comunicação, uma noção global de tempo, né? São coisas que são importantes, né? Mas eu não tenho uma memória compartilhada, né? Então eu não tenho um relógio único, então não tenho eu tenho meramente uma noção compartilhada de tempo, mas eu tenho cada processo possui o seu próprio relógio, sua própria referência temporal. E a comunicação ela implica em latência, se tem uma latência na transmissão, isso está relacionado com o atraso para enviar os bits, acesso à rede, disponibilidade do meio, processamento. Tem uma largura de banda que também vai determinar quanto de informação você pode transmitir por tempo. E você tem um jitter, ou seja, ainda que você tenha essa latência, ela não é necessariamente uniforme. O que significa? Significa que em determinado momento você pode ter um atraso de 10 milissegundos, em um outro você tem 5 milissegundos ou 100 milissegundos. Então você pode ter uma variabilidade nesse atraso. Bem, e cada computador tem seu relógio interno. Esse relógio, ele tipicamente você tem um cristal de quartzo que oscila, você tem um mecanismo de computar essas oscilações do cristal de quartzo, né? E transformar isso em uma referência temporal. Esse sistema físico ele não é perfeito, então a oscilação do cristal ela vai variar em torno de um valor de referência. E o que faz com que o relógio de um computador ele desvie dessa referência. Então, você vai ter o quê? Você vai ter
cada computador vai avançar no tempo com uma taxa diferente. Isso faz com que a gente fale em taxa de desvio do relógio, conhecido como drift rate, que é a quantidade assim, relativa de desvio de um relógio de computador para o relógio perfeito. Eu tenho mecanismos que podem minimizar isso, assim, minimizar no seguinte sentido: eu sei que o relógio do meu computador, ele vai se desviar do tempo, então eu posso periodicamente tentar manter ele sincronizado, manter ele ajustado com o sistema de tempo global, usando o sistema GPS, ou manter os relógios ajustados entre si, usando algum mecanismo de sincronização entre relógios. A gente vai falar isso com calma numa aula mais focada nas questões temporais. Então, quando a gente fala em modelo de interação, basicamente nós vamos ter dois grandes cenários. Um cenário que a gente chama de sistemas distribuídos síncronos, a gente chama de modelo de interação síncrono, ou simplesmente modelo síncrono, em que você tem uma previsibilidade. Eu conheço os tempos, o limite inferior e superior para envio de uma mensagem de um computador para o outro, para execução de uma tarefa em um computador, né? Eu conheço também quanto que um relógio ele se desvia da referência perfeita, e eu posso ter algum mecanismo de sincronização periódica para manter os relógios entre os nós próximos entre si. Basicamente, esse é um cenário de previsibilidade. E quando você tem essa previsibilidade, você consegue fazer coisas bastante interessantes, como você pode ter um nó computacional que ele fica mandando, ele pode monitorar um outro nó computacional e ele sabe que se ele manda uma mensagem para o outro nó e o outro nó não responde, então eu assumo que esse nó ele falhou. E a partir dessa falha, eu posso, por exemplo, excluir esse nó da computação. Por que que isso é relevante? Porque eu tenho, como o cenário é previsível, como é um cenário que eu conheço o comportamento temporal de todos os nós, dos canais de comunicação, da comunicação entre os nós, que a gente chama isso de caminho completo de canal de comunicação, eu tenho o mesmo. Eu tenho mesmo uma certeza do meu ambiente, certo? Bem, como é que a gente obtém isso? Para obter essa previsibilidade, eu tenho que ter uma reserva de recursos, eu tenho que ter uma folga. Basicamente, eu estou falando em você ter. Como é que eu garanto, por exemplo, que eu chego, sei lá, do Campo da Pólvora ao Guatemi em menos de 15 minutos? Eu teria que ter, por exemplo, uma pista exclusiva para isso. Algum mecanismo que eu tenha reserva de recursos, como por exemplo uma pista segregada, que isso me garanta que eu não vou ter nenhum atraso ou nada que vai acontecer fora do previsto. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente faz no sistema computacional. Eu reservo recursos para garantir a execução, tanto o processamento quanto a comunicação. Então, quando eu falo de processamento, a gente fala em reservar recursos para garantir as restrições temporais impostas à execução de processo. A gente fala de sistema operacional de tempo real. Né?
certo? Ou, e ainda, quando eu falo de comunicação, eu falo em reservar recursos para garantir as restrições temporais de comunicação. Então, eu falo aí de você ter alguma rede de computadores ser determinística, que você tem um tempo máximo, redes de controle, elas podem fazer isso, redes de controle síncronas, redes industriais fariam isso, ou então redes convencionais como Ethernet, em que você tenha mecanismos de qualidade de serviço, quality of service. Eu também teria que ter mecanismos de GPS e algoritmos de sincronização de relógios para manter a taxa de variação dos relógios dentro de um limite conhecido, ou seja, eu tenho um tempo máximo para processamento, tenho um tempo máximo para que a mensagem alcance a outro, eu tenho uma sincronização entre os relógios, de modo que o relógio de um nó não está muito diferente do relógio de outro nó. É um sistema em que você reserva recursos e despende esforços de forma deliberada para que você tenha previsibilidade. Eu não estou falando, quando eu falo de síncrono, de rapidez. Eu estou falando de previsibilidade, que é diferente de rapidez, certo? Então, não existem limites de tempo conhecidos para executar. Então, quando você fala disso, você fala em alocação de recursos, né? E ter previsibilidade, porque de repente você pode ter um cenário como o cenário da internet, igual a gente vai falar assim, mas assíncronos, em que em algum momento você tem rapidez, mas em outro acontece alguma coisa, acontece algum questionamento e você não tem aquela rapidez. Então, não é sobre você ser rápido sempre, é sobre você ter uma previsibilidade. Eu posso ter um sistema síncrono em que os limites são grandes, sei lá, eu espere, sei lá, 500 milissegundos para ter a certeza que a mensagem chegou ao outro nó, ou então, quando o nó vai executar uma operação, ele gasta essa operação em um tempo grande, porque os recursos eles são previsíveis, mas eles não são, não nos garante a execução rápida de processamento ou comunicação, mas eu tenho previsibilidade. E o outro lado da moeda é quando a gente não pode garantir a previsibilidade. Eu posso até ter execução rápida na maior parte do tempo, mas pode acontecer congestionamentos na rede, pode acontecer problemas na execução de uma determinada tarefa. Eu não tenho mecanismos de sincronização entre os relógios, eu não tenho isso de uma forma tão precisa. Então, eu não tenho alocação de recursos que me garanta a previsibilidade. Este cenário é o que a gente chama de cenários assíncronos, e o maior exemplo disso é a própria internet. Você não tem como ter uma alocação de recursos fim a fim na internet, certo? Se você não tem isso de forma ostensiva, né? Não aloca recursos. E aí eu não posso, por exemplo, garantir que um determinado nó falhou. Porque se uma mensagem que eu mandei eu não tive a resposta, pode ser que esse nó falhou, mas pode ser que o processamento está lento, a rede está lenta, então você não tem como garantir isso. Aí você tem meramente a possibilidade de uma suspeita de falha. E aí alguns sistemas usam tratamentos para atraso de execução, por exemplo, browsers, web, ele supõe, por exemplo, se você, a resposta não vir, que o servidor está congestionado, ele assume é, um tratamento aí de suspeita,
certo? Então, eu simplesmente assumo que eu tenho suspeita de falha. E aí, quando eu falo em sistemas assíncronos, a minha referência temporal não é mais os relógios dos processos, porque eu não tenho como ter eles sincronizados de uma forma extensa. A gente vai discutir sobre isso nas próximas aulas. E aí eu vou ter que ter algum mecanismo que eu ordeno processos, eu ordeno eventos em processos distintos a partir da relação que eu tenho entre as mensagens desses processos, de uma relação de causalidade entre essas mensagens. Então, a gente vai falar aí, de um conceito de relógios lógicos. Quando eu tenho um ambiente síncrono, eu consigo ordenar eventos baseado na maior parte do tempo na referência dos relógios locais de cada processo, porque esses relógios eles não diferem muito de um nó para o outro, porque eu tenho uma sincronização. Mas em ambientes assíncronos eu não consigo fazer isso. Aí eu tenho que ter uma relação de causalidade, certo? Então vou ter uma relação de causalidade. E existem, a gente está falando de dois extremos, mas existem situações em que eu não tenho alocação de recursos em toda a rede, mas eu consigo alocar recursos em parte da rede. Ou em uma partição da rede, ou em conexões entre nós específicos, né? Que a gente chama de, então, tem limites temporais conhecidos em parte da rede, que chama de espacialmente, ou em um determinado momento toda a rede está bem comportada, eu tenho esse limite temporais conhecidos acontecendo em um determinado período de estabilidade da rede. Então, existem alguns modelos que assumem que essas possibilidades possam acontecer, que a gente chama de modelos parcialmente síncronos, como o modelo de sincronismo parcial, assíncrono temporizado, base de computação temporizada, modelo híbrido adaptativo. Você ter uma parte do sistema com comportamento síncrono é interessante porque existe limitação em resolução de problemas em sistemas distribuídos quando a gente assume que todo o ambiente é assíncrono. Então, tem que assumir que tem algum limite temporal ali que eu posso utilizar como base para ter referência nas minhas ações, certo? Então, tenho que ter isso. Bem, então aí a gente falou de modelos de interação, falando especificamente sobre modelos de falhas, processos e canais de comunicação podem falhar. A falha é você divergir de um comportamento correto ou desejável. E quando a gente fala em modelo de falha, a gente está falando de quais são as falhas que podem se manifestar no sistema. Embora exatamente tudo pode acontecer, mas vão existir falhas que são improváveis e a gente considera no modelo, certo? Bem, o que é que eu tenho a dizer, né? Então, tipo, um modelo de falhas que a gente assume é o modelo chamado de falha por omissão. Quando o processo, um canal de comunicação, deixa de executar as ações que deveria, no caso, quando o processo falha por omissão, a gente chama de falha por colapso. Então, o processo está funcionando, ele para de funcionar. Uma tela azul do Windows, ou um kernel panic no Linux, ou de repente simplesmente uma queda de energia. Alguma ação que o processo que estava executando para completamente de funcionar e não executa mais. Quando eu falo de falha de omissão,
de um canal de comunicação, eu falo perda de mensagens. Pode ocorrer em qualquer parte do canal, ou no buffer de envio, ou no buffer de recepção, ou no meio de comunicação em si. A gente assume que canal de comunicação é essa abstração que une dois processos, processo P com processo Q. Envolve todas as camadas aí do sistema operacional, middlewares e outras coisas mais, na plataforma do processo P e do processo Q, e a rede em si, e todos os protocolos de rede envolvidos. Então, uma falha por omissão no canal de comunicação é perda de mensagem. Uma falha por omissão de um processo é falha por crash. Existe ainda uma variação que a gente chama de crash recovery, quando eu assumo que o processo falha por crash, mas eu tenho a possibilidade de reiniciar o processo e aí ele retoma em algum estado anterior, não necessariamente no estado inicial, mas no estado próximo ao estado que ele estava antes da falha. Certo? Então, vocês estão acompanhando? Sim. Bem, além das falhas por omissão, a gente tem o que a gente chama de falha arbitrária ou falha bizantina, né? Esse é um termo que foi cunhado pelo pesquisador Leslie Lamport. Anteriormente ele tinha falado em falhas albanesas, mas aí ele mudou o termo para bizantinas, porque não existe mais o Império Bizantino, então era mais interessante fazer referência a um país que não existia, certo? Então, na verdade, o que a gente chama de falha bizantina tem a ver com um problema chamado generais bizantinos, que é um problema que a gente chama de consenso, que você toma uma decisão, você tem um conjunto de generais que ele toma uma decisão e a decisão é atacar ou recuar, e você tem generais traidores, que são generais, parte desses generais bizantinos são traidores. Então, a falha bizantina, na verdade, seria uma falha por intrusão, uma falha de comprometimento que qualquer tipo de erro pode acontecer. Por exemplo, os processos, além de se omitirem, porque também omissão é um tipo, a falha por omissão é um subconjunto das falhas bizantinas. Eles podem informar valores incorretos aos demais, realizar passos que eles não deveriam realizar, omitir arbitrariamente passos desejados ou efetuar um processamento indesejado. Um canal de comunicação ele pode corromper uma mensagem, enviar uma mensagem inexistente, entregar mais de uma mensagem por vez, certo? Então pode duplicar, adulterar, excluir mensagens, enviar mensagens que não existiam. É, e aí o modelo de falhas bizantinas ele comporta isso. E um outro tipo de falha que eu não falei, né? A gente chama de modelo de falhas fail stop. Se você tiver num ambiente que o modelo de interação é síncrono, você tem um ambiente com a grande com um conjunto de propriedades muito forte, equipado para descobrir
se um processo parou a execução por omissão. Então, se o processo está executando e ele deliberadamente para, no modelo stop, você descobre isso facilmente. Você assume falhas por crash no modelo de interação síncrono. Por quê? Processos monitoram uns aos outros, então se um processo falha por crash, o outro tem a certeza que aquele processo está falho, ele pode excluir da computação. É um caso particular de modelo de falhas por crash em processos em ambientes síncronos. Em ambiente síncrono chama de fail stop, falha por parada. O crash é o comum de processos, né? Omissão, você pode ter omissão no canal, né? Canal de comunicação, na omissão você pode perder mensagens, e falhas arbitrárias, tudo pode acontecer. Ainda, quando a gente fala em modelo síncrono, eu posso ter uma falha das propriedades do modelo. Então, em algum momento, aquele modelo que nós reservamos recursos para que nós temos previsibilidade temporal, e observe que quando eu falo em síncrono, eu falo sempre em previsibilidade temporal, nunca falo em rapidez. Não é sobre ser rápido, é sobre ser dependable, é sobre ser previsível. Você pode ter... O relógio ele pode não avançar mais na forma esperada, ou o processo não pode executar mais as ações no limite esperado, ou o canal não pode mais entregar a mensagem no tempo esperado. Então, quando você tem um ambiente assíncrono e de repente ele passa, algum componente desse sistema passa a não se comportar da forma que é esperado, você tem falhas de temporização, certo? É um tipo de modelo de falhas que um sistema síncrono pode ter. Falhas podem ser mascaradas, então, por exemplo, se eu tenho um modelo de falha de omissão do canal, eu posso usar um protocolo de retransmissão de mensagens, TCP faz isso, por exemplo, e esse protocolo de retransmissão de mensagens, ele mascara essas falhas. Se eu tiver sucesso nesse mascaramento das falhas com a retransmissão, eu posso, inclusive, mudar para o meu usuário a percepção do modelo de falhas. Ele pode nem ver isso, porque o protocolo atua de forma tão eficiente que para ele não é mais comum você ter um canal de comunicação com falhas por omissão. Eu poderia supor agora que eu tenho um canal de comunicação confiável, em que toda mensagem enviada, em algum momento no tempo, ela será recebida, assumindo que o processo que vai receber essa mensagem não falhe. Replicação também é outra possibilidade. Então, você tem a possibilidade de ter diversas réplicas de um servidor, isso vai ocultar falha de uma das réplicas. E utilizando mascaramento de falhas, a gente oculta comportamentos, e aí você converte um determinado tipo de falhas para um outro tipo de falhas aceitável, ou até um comportamento confiável sem falhas. Modelo de segurança tem a ver com as ameaças, que são invasões e comportamentos maliciosos deliberados. Então, nós temos aí um usuário, ele, por exemplo, utiliza a rede para acessar um determinado servidor, e aí o que você nesse acesso, você tem o direito de acesso, quem pode executar que operações, você tem mecanismo de verificação de identidade, autorização, você tem uma série de mecanismos que garantem que você tenha a security, a segurança na informação. Ou seja, só vai ter acesso àquela informação quem deve ter, a informação vai ser disponível a quem deveria ter acesso, vai ser confidencial, somente só quem é aquele que tem acesso vai poder ter, um outro não vai poder. Mas, eventualmente, se você não configurar bem o seu ambiente, você pode ter coisas como um invasor, um inimigo, né?
Aqui é um ataque chamado Man in the Middle, homem no meio, em que uma mensagem M enviada de P para Q é capturada pelo inimigo e adulterada e ela é recepcionada com Q como M linha. Como é que eu evito essas coisas? Então, um servidor pode receber solicitações com identidade e localização falsas, pode receber uma situação que venha de um invasor e não ser capaz de localizar a origem da mensagem. Então, eu posso copiar, alterar, injetar mensagens na rede. Mensagens privativas podem se tornar públicas. Então, pode acontecer uma série de coisas. Uma forma da gente evitar isso é utilizar mecanismos de criptografia. A gente usa isso para manter as mensagens seguras, autenticação, provar as identidades remetentes das mensagens. E eu posso criar uma abstração chamada de Security Channel. No Security Channel, canal seguro, ele utiliza mecanismos como, por exemplo, chave pública e chave privada. Então, se P vai mandar uma mensagem para que ele criptografa essa mensagem com a chave privada dele, de modo que Q vai usar a chave pública de P para saber que a mensagem veio de P, e aí eu tenho autenticidade. Mas, por outro lado, além disso, eu vou usar a chave pública de Q dessa criptografia, porque somente Q vai poder descriptografar, porque somente Q pode descriptografar algo que foi criptografado com a chave pública dele, porque só ele tem a chave privada. E aí eu vou ter confidencialidade. Então, o canal seguro ele garante tanto autenticidade quanto confidencialidade e identidade. É algo custoso, em geral a gente usa um canal seguro inicialmente usando chaves assimétricas para trocar um par de chaves simétricas e depois a gente estabelece toda a comunicação segura usando as chaves simétricas, porque a criptografia assimétrica é muito mais eficiente computacionalmente. Bem, gente, a aula de hoje, o foco foi modelos de interação, de falhas e de segurança. E na próxima aula nós falaremos sobre tempo e estado global. Se tem alguma dúvida, alguma questão? Então, se tudo está tranquilo, vocês podem se debruçar até o questionário 3 já, certo? E tenham uma boa semana, um final de semana de atividades.